Amém, povo santo? Deus é bom, acima de tudo. Abra a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 5. Hoje nós vamos ler um pouquinho mais. Evangelho de João, capítulo 5. Eu vou ler para você a minha tradução aqui, a Bíblia do Exibido. Na verdade é a tradução atual, né? A NAA, Bíblia Exibida. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1 em diante. Amém? João, capítulo 5, nós vamos ler até o versículo 15. Diz assim a minha tradução: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, que significa casa da misericórdia, o qual tem 5 pórticos, ou pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse. Porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim já havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? E o enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando eu tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-te, pega o teu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado, e pegando o leito começou a andar. E aquele dia era um sábado. Por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado, e neste dia você não tem permissão de carregar o seu leito. Ao que ele lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: pega o seu leito e ande. Então perguntaram-lhe: quem é o homem que disse a você: pegue o seu leito e ande? E aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou aonde? No templo. E lhe disse: olhe, você foi curado. Não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Amém? Assente-se, por favor. Precisa pregar? Será que precisa pregar? Quem te curou? É o tema da mensagem hoje. Quem te curou? A falta de consciência leva muitas pessoas a uma verdadeira paralisia de vida. Essa semana eu atendi muita gente mesmo. Cheguei a dormir pouco, não só por redes sociais, mas por visitas, muitas visitas. E eu digo para você uma coisa muito séria: tem muita gente que daria muita coisa para estar no seu lugar, para estar vivendo com as oportunidades que você tem, para ter a família que você tem, para ter o ministério que você tem, para ter saúde que você tem. Teve uma pessoa que eu visitei que, graças a Deus, não estava tomado de tumor nem nada, aliás, não tinha, mas os sintomas todos eram de um paciente terminal. A pessoa não conseguia nem comer. Uma das piores torturas, você não conseguir nem comer nada, e quando foi experimentar algo, vomitou bastante, passou mal à noite, e coisas desse tipo. Estava com vários exames ali, mas os sintomas terríveis, um tormento à noite, um tormento de dia. E às vezes você, com a saúde perfeita, não para reclamar do corpo. A consciência, a falta de consciência, leva muitas pessoas a não valorizar aquilo que tem.
O conhecimento que você tem na área do seu trabalho, muita gente gostaria de ter. Por quê? Porque vive um momento sem rumo na vida. Vive um momento depressivo. E alguns, na verdade, gostariam muito de ter a oportunidade que você tem hoje. Porque estão vivendo uma fase da vida em que não tem mais essas oportunidades. Um passo mudou a direção de todo um rumo da sua vida. E o texto que nós lemos fala de um homem que nós não sabemos o passado dele. Você está aqui hoje e graças a Deus por isso. Mas várias vezes ninguém conhece o teu passado. Às vezes você encontra uma pessoa numa comunidade terapêutica ou na rua, ou mesmo em um altar, ou diante de uma empresa, e você não sabe o passado dessa pessoa. E Jesus estava ali no tanque de Betesda, na casa de misericórdia, e tinha um homem ali, que há 38 anos estava naquela condição. Nós não sabemos a idade dele, mas o texto diz que ele estava como ali? Paralítico e sozinho. Depois de tudo, o cara está paralítico e estar sozinho. Ou estar sozinho e estar alguma coisa aconteceu nessa vida para que esse homem vivesse isolado numa condição tão extrema. Então, dos 8 pontos que eu vou passar para você rapidamente, o primeiro ponto que me chama a atenção: há pessoas que enxergam a vida de uma forma amarga e não conseguem ter consciência do marido que tem, da esposa que tem, do país que tem, do corpo e do período em que vive, da igreja, enfim, não consegue ter consciência, porque enxerga a vida de uma forma amarga. Em alguns casos fica evidente que o sofrimento anula a esperança do coração. Quanto maior a amargura da pessoa, mais evidente fica a sua mente presa a alguma dor da sua vida. Então a pessoa passa a enxergar a vida através da sua dor, através do seu trauma. Há pessoas que só enxergam da ótica da agressão, do abandono, da traição, e isso chega ao ponto de paralisá-los na vida. E como se não bastasse a paralisia na vida, a solidão envolve essa pessoa como um repelente contra companhias boas. Nada é duradouro. E a pessoa consegue se isolar na vida cada vez mais. Eu não sei o que esse homem fez, pois no versículo 14, Jesus o alertou a não voltar a fazer o que ele fazia, para que seu estado não se tornasse pior do que ele estava. Jesus deu um alerta para ele. E aonde que Jesus o encontrou? No templo, né? Jesus o encontrou no templo. Mas é evidente que ele não estava sozinho porque era uma pessoa. Ele não estava sozinho porque ele era uma pessoa boazinha. Era evidente que ele não estava sozinho porque ele era uma pessoa cheia de misericórdia. Era evidente que ele estava sozinho ou naquela condição porque ele era vítima. Se o próprio Jesus disse para ele não voltar a fazer o que ele fazia, se o próprio Jesus estava falando para ele que ele estava vivendo a consequência das suas escolhas, era evidente. Cuidado com essas pessoas que só chegam com conversas de vítima. Cuidado. Aquilo era resultado do estilo de vida que ele escolheu viver, baseando-se em referências que lhe trouxeram um resultado desastroso e solitário. As dores da vida, elas nos ensinam lições preciosas. No final das contas, nós lemos um homem em que dos 5 pavilhões do que chamavam-se tanque de Betesda ou casa de misericórdia, cheio de gente, ele estava sozinho. Segundo ponto que me chama a atenção. Talvez eu prego hoje para alguém que por um lado vive uma situação similar em algum aspecto. Escolhas da vida que levaram a se isolar de pessoas e ter uma vida improdutiva. E hoje está aqui comigo na casa de misericórdia.
Aqui não é lugar de gente perfeita, não é verdade? Aqui não é lugar de gente perfeita, senão não existia coxa branca igual eu. Não é lugar de gente perfeita. Aqui é casa de misericórdia. Aqui é lugar de pessoas que tanto eu quanto você confessam que precisam de cura, confessam que precisam de transformação. Alguns estão tendo uma vida de farra, de inconsequências, mas quando os resultados das suas escolhas chegar, essa casa de misericórdia, ela estará aberta. E o que eu vejo às vezes são pessoas com um coração endurecido, vivendo no automático. Pois esse homem do texto estava assim há 38 anos. E eu não sei qual foi o primeiro dia que ele foi para a casa de misericórdia, mas eu sei que isso se tornou rotina para ele. E parecia apenas um dia comum, onde uma multidão de enfermos ficava ao redor do tanque, esperando. E quando, no lugar fechado, não sei se vocês já viram a arqueologia desse lugar, um lugar fechado com paredes, e quando as águas de um dos tanques se movia, o primeiro a ser lançado na água era curado, seja qual fosse a doença. Então, se entendia que um anjo descia de tempos em tempos, e com as suas asas balançava a água. E o testemunho era, a certeza era, a cura da pessoa que era lançado primeiro ali. Então, esse homem, ele esperava a cura do tanque. Esse homem esperava a cura daquele acesso da fonte. Esse homem esperava que alguém o jogasse nas águas. Mas uma das suas amarguras na vida era o fato dele não ter ninguém. Terceiro ponto que me chama a atenção. Ele esperava a cura do tanque. Ele esperava a cura de uma fonte. Mas de repente, a própria fonte veio até ele. O próprio Jesus veio até ele. Ele ainda focado na ausência, ele ainda focado na amargura, ele ainda focado na solidão, no problema. E a fonte veio falar com ele. Ele ainda tendo a última esperança no tanque, mas a própria fonte desce do céu para honrar a sua postura de fé. Como alguns que têm a esperança em pessoas, que têm esperança depositada nos seus negócios, mas a fonte vem até você recuperar a sua raiz, recuperar a sua ótica. E o que esse rapaz diz diante da fonte? O que ele fala diante da fonte? Eu não tenho ninguém, pois quando a água é agitada, ninguém me joga no tanque. Mas tem algo que me chama a atenção aqui no versículo 7, quando ele diz, porém, indo eu. Quarto ponto que me chama a atenção. Veja bem, esse homem, ele é paralítico. E na ausência de pessoas, faz com que ele tenha um esforço a mais e se jogue na água. Embora atrasado, ele tem um esforço a mais e ele se joga na água. E é isso que falta para alguns. Esforço além da choradeira. Porque milagre não se alcança com choradeira. Milagre se alcança com posicionamento. Deus deixa claro que você pode algo mais. E que algumas atitudes chamam a atenção do céu. Você olha para Salomão, a maior oferta no monte mais alto. O próprio Deus veio até ele e falou, ei, o que você quer que eu faça? Você olha para tantos homens e mulheres na Bíblia e o próprio Deus veio até ele. Há 12 anos uma mulher na rua sangrando. Se esforçando. E tocou em Jesus. Ele deu a oportunidade do último toque. Atitudes que chamam a atenção do céu, porque milagre não é um acidente, milagre é a resposta de um posicionamento de fé. De alguma forma esse homem chegou ali, ou pedindo ajuda, ou se arrastando. O fato é que ele estava na casa de misericórdia, por um esforço. Então você pode fazer algo a mais, que chame a atenção dos céus. Esse negócio de pagar de vítima, esse negócio de pagar de desfavorecido, tem tirado todo o seu potencial.
Esse negócio de que o diácono não me cumprimentou na porta. Esse negócio de que o meu pai não me apoia. Esse negócio de que no meu casamento eu não tenho estímulo. Está faltando você se aperfeiçoar. Chega dessa história de é que eu não conheço Bíblia. Nunca a Bíblia foi tão ensinada como nos dias de hoje. Nunca se teve tanto curso online, presencial, pessoas voluntárias, desesperadamente a força de expressão, procurando ensinar um conhecimento bíblico. Mais um ano vai ter o ITQ, mais um ano vai ter o MQTI, mais um ano vai ter um curso teológico, e mais um ano você vai ter uma desculpa. E na hora das coisas, falar, eu nem tenho Bíblia, ou eu nem leio a Bíblia, ou eu nem sei, nem consigo entender direito. Mas você encontra pessoas que não sabem nem ler, mas que hoje escutam a Bíblia, escutam mensagens, tem versículos decorados na sua mente. Está faltando você superar essas frustrações e tentar até conseguir. Pedir, pedir. Buscai, buscai. Quê? Buscai, buscai. E achareis isso. Batei, batei, e abrir-se-vos-á. Um posicionamento de insistência, de busca. Eu não sei por quanto tempo esse homem se frustrou com essas tentativas, mas ele provocou algo no céu que o próprio Deus veio até ele. Esse homem, então, depois de Jesus o perguntar se ele queria ser curado, ele faz um desabafo. Talvez seja o desabafo de muitos aqui. A fonte perguntou para ele, e o que ele respondeu? Não tem ninguém. Jesus olha para ele, fala algo interessante. Levanta então, toma o teu leito e anda. Parecia que estava no SUS, como diz. Parecia que quando meu pai foi me dar um conselho uma vez, um conselho não, né? Ele falou para você, eu não sei como é que você vai fazer, mas você vai resolver isso. Pela fé você toma atitudes. Quando chega o tempo, você leva até aquilo que você estava esperando que te ajudasse. Que coisa louca. Põe esse lugar que te transportava debaixo do teu braço e anda. E o rapaz faz isso. E ele sai daquele lugar feliz, entusiasmado e até bobo. Interessante isso, né? Ele esperava de um lugar a cura, a fonte veio falar com ele, não tem ninguém que me jogue. Então tem uma atitude aí, coloca esse leito debaixo do teu braço e anda. Mostrando o que Jesus já havia feito com ele, esse rapaz está empolgado. Ele sai dali feliz. E lá no pátio do templo, onde ele está, lá no pátio, aliás, do templo, lá no pátio ao redor daquilo, vivendo um velho contexto religioso, estavam judeus e gritam para ele ali, onde que você vai? Você não pode carregar a tua cama no sábado. Ele sabia que aquele homem era paralítico. Ele sabia do estado daquele homem há tantos anos ali. Sabiam que aquele homem havia sido curado, mas o repreenderam porque andava com a cama debaixo do braço em um sábado. Engraçado que ele não poderia carregar a cama nos braços, mas ser carregado por ela, ele poderia. Está estranho isso, porque enquanto você está sendo carregado, parece que você não incomoda, mas quando você se destaca por algo que Deus fez especificamente em sua vida, isso incomoda. Essas pessoas não estão nem aí às vezes, o religioso, só a religiosa sempre, pelo que você está vivendo em Deus, não está nem aí se você está vivendo em Deus. Eles querem achar um jeito de reprovar só você, porque você não usa gravata, ou porque você usa coquezinho na cabeça, ou dread. Eles querem dar um jeito de reprovar você, não pelos seus frutos, mas pela amargura deles. Essas pessoas não estão nem aí pelo que você está vivendo em Deus. Essa religiosidade, ela quer limitar a ser um paralítico que vive de esmola. Olha só. Quem te mandou carregar essa cama, cara? Quem te mandou? Quem me mandou carregar essa cama foi quem me curou. Eu só estou obedecendo a Ele.
Então diga quem te curou. E esse é o título da mensagem. Quem te curou? E sabe o que eu fiquei triste, tocado na mensagem, quando eu li? É que o que fora curado não sabia quem havia curado ele. Pare e pense, quando perguntaram para ele, quem te curou? Ele não sabia dizer quem o curou. Estão perguntando para ele o motivo dele estar vivendo o que ele está vivendo, e ele não tinha respostas. Ele foi curado por Jesus, mas ele não sabia quem era Jesus. Pense, meu irmão, se questione, porque eu pontuei isso na minha vida. Por que eu não sei, o sexto ponto, por que eu não sei quem ele é? Isso é confrontante? Porque para a maioria, vale mais o que ele fez do que o que ele é. B, por que eu não sei quem me curou? Porque o meu relacionamento está com o nível de produção dele, e não ele que produz. Estou mais apegado com aquilo que ele pode fazer, do que aquele a quem ele é. C, por que eu não sei quem me curou? Porque eu quero os benefícios da sua presença. Eu não quero a presença que pode me confrontar a ser melhor, que vai direto na ferida. D, por que eu não sei quem me curou? Porque na minha cabeça vale mais o que ele faz do que o que ele é. Eu quero os feitos dele, eu não quero ele. Viver somente o que ele faz já é o suficiente. Daí eu não preciso me importar quem fez na minha vida, pelo fato de eu estar vivendo o que eu já queria viver. E aí é esse desastre de cristianismo que nós temos presenciado. Mas nós podemos realmente falar de nós mesmos, não de outros. Porque essa é a pergunta. Quem te curou? Quem tem feito isso na tua vida? Mas eu sei quem tem feito isso na minha vida. Mas você está escutando os infelizes ao seu redor? Você tem contado o que ele fez na sua vida? Sétimo ponto. O que me fez se afastar dessa fonte? Quando ele foi curado por Jesus, ele pegou o seu leito e saiu empolgado da sua presença. Alguém está lá vivendo aquilo que Cristo fez, porque para esse vale mais o que foi feito do que quem ele é, totalmente distante da fonte. Meu irmão, que Deus traga ao seu coração alguém parecido no fato. Ora. Pediu para Deus um namorado, pediu para Deus uma esposa, e quando Deus abençoou, cadê a casa de misericórdia? Eu fui curado na casa de misericórdia. Graças a Deus eu alcancei o meu milagre. Valeu, casa de misericórdia. Eu não preciso ajudar outras pessoas a entrar no tanque? Eu não posso ajudar outras pessoas? Que egoísta que eu sou! Eu não me importo! Que indiferença diabólica é essa? Ora, pedindo por algo, e a hora que Deus deu, some da igreja. Participou de inúmeras campanhas, porque era motivado pelo que queria, mas o dia que recebeu, se distanciou da fonte, como se a sede não fosse voltar, como se não precisasse de outro banho. O que você tem vivido, que tem te distanciado da fonte, e qualquer coisa, qualquer empolgação, é motivo de você esquecer quem te curou e aonde você foi curado. Oitavo ponto, para eu finalizar. O Espírito Santo tem te chamado não só para viver com a fonte, mas para ser canal da fonte até alguém. O Espírito Santo está te chamando, o próprio Jesus disse, aquele que crer em mim,
do seu interior fluirão rios de água da vida. Não faça da provisão o seu provedor. O Espírito Santo está te chamando para se importar com a vontade dEle. E hoje você vai iniciar um caminho diferente. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, é Jesus que fala. E a vida eterna, o que é a vida eterna? A vida eterna é essa: que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Você vai conhecer o teu libertador, você vai conhecer o teu curador, você vai estender um propósito na sua vida. Porque quando esse homem foi ao templo, foi lá que ele encontrou Jesus. E quando ele saiu dali, a primeira coisa que ele fez foi falar quem era Jesus, quem o curou, quem testemunhou. Jesus é grande em você, Ele é maior na tua vida. E não há como você fazer parte do cabeça sem estar no corpo dele. Não há como isso. Talvez você virou uma pessoa religiosa, só entre quatro paredes, mas não no corpo. Você não tem se importado. Mas pastor, eu não sei do que está acontecendo. Exatamente, você não sabe, porque não está no corpo. As necessidades são muitas. E você vai encontrar pessoas se arrebentando. Tem uma frase eu esqueci o nome dela, Teresa de Calcutá, acho que ela fala assim. Uma que fez uma obra na África. Ela diz bem assim que o pecador é muito fraco para se achegar até Deus. Por isso o próprio Deus veio até o pecador. E como você acha que Deus vai até alguém, senão pelo corpo dele? Mas eu estou preocupado só com o meu boleto. Mas eu estou preocupado só com o meu sensitivo, o meu sensorial. Eu vou para o culto, eu quero sentir Deus. Eu só quero sentir. Eu só quero viver de anestesias. Mas Deus está me chamando para me importar, porque há muitas pessoas que precisam ser ajudadas, pessoas que não enxergam, pessoas que estão com a vida paralisada, há muitas pessoas que precisam ouvir, há muitas pessoas que você precisa pegar pela mão e levar até, há muitas pessoas precisam. Você vai conhecer o teu libertador, o teu curador. Você, meu irmão, vai conhecer. E daí, como João Batista, já não importa mais os desertos. Já não importa mais algumas coisas. Já não importa, porque a graça é melhor que a vida. E como nós cantamos, e quando enfim chegar a hora em que a morte eu enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória ao meu Senhor, porque vivo Ele está. Eu conheço, vivo Ele está. Ele não vai deixar na mão, porque vivo Ele está. Uma vez, num tempo em que as pessoas nem sorriam, porque isso era sinal de fraqueza, uma mulher abandonada pelo marido, a Inês e Mike Ferris perguntaram para ela: por que esses cultos que vocês oferecem, as pessoas batem palma? Isso é um absurdo. Por que vocês falam às vezes alto, batem palma, dançam? Por quê? E ela respondeu: porque o nosso Jesus não está morto. Nós não celebramos um Jesus morto. Nós celebramos e festejamos um Jesus que ressuscitou. Ressuscitou! Ou por acaso você vai no aniversário de alguém e só fica assim: pois é, né? Foi uma pessoa boa. Não! No aniversário de alguém você canta, você come bolo, você, meu irmão, se alegra por mais um ano. E Jesus vive. Conheça o teu Salvador. Aí você não vai ter medo de estender a mão para alguém e orar por essa pessoa. Você não vai ter medo de falar o que Deus fez na tua vida. Você não vai ter medo. Mas eu sou uma pessoa simples. Mas Jesus não é.
E ele pega as coisas simples, aquilo que não é. Ele confunde aqueles que acham que são. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Deus te chamou para o ministério. Deus te chamou para o corpo. Deus chamou você para conhecer Ele. Deus está chamando você nesses últimos dias. E eu quero desafiar você a uma campanha. Eu quero desafiar você a conhecer o teu Salvador. Como, pastor? A partir do livro de Mateus. Se você já leu o livro de Mateus, você vai escolher outro. Você vai ler pelo menos 3 capítulos da Bíblia por dia. Você vai escolher 2 pessoas que não são da tua família, talvez aquelas que mais perturbam você, e vai começar a interceder por essas pessoas. Até quando, pastor? Tudo isso até dezembro. Tudo isso até o final de dezembro, até o dia 31. Nós estamos hoje no dia 13. 1 mês e meio praticamente. Você vai assessorar, ajudar algum ministério, vai se envolver no corpo de alguma forma, vai assessorar, vai ajudar de alguma forma. E todo culto que você participar, você vai entregar uma oferta no altar de Deus. Porque o culto, ele é uma entrega a Deus em ação de graça, e a oferta envolve, nem que seja uma moeda, mas é esse teu propósito. O que você vai fazer então? Ler 3 capítulos da Bíblia, orar por 2 pessoas que você vai escolher, talvez as que mais perturbam a tua mente. Você vai envolver ou ajudar alguém no ministério, em alguma coisa você vai assessorar, e você vai trazer uma oferta todo o culto que você participar. Quem quer participar dessa campanha junto comigo, vai se colocar em pé agora. De manhã o culto estava cheio de pessoas, e as pessoas ficaram em pé. Se você quer participar dessa campanha, a partir de agora eu desafio você a se levantar e a conhecer o teu Salvador. Somente você que vai participar, você não é obrigado a participar, logicamente. É você e Deus, conheça o teu Salvador porque Ele está te chamando. Isso. Porque eu digo que a falta de consciência é o que tem levado pessoas a ter uma vida paralisada. A falta de consciência é o que tem levado pessoas a ter uma vida assim. Ler 3 capítulos da Bíblia, interceder por 2 pessoas, ajudar, assessorar algum ministério, se envolvendo. E o que mais mesmo? Trazer uma oferta toda vez que você for entregar um culto a Deus. Coloca a mão no teu peito assim. Eu vou orar por você diante desse propósito. E você já vai apresentar para Deus o nome dessas 2 pessoas. Você vai apresentar para Deus, talvez até um valor estimado da tua oferta. É você e Deus. Você vai apresentar para Deus qual ministério que você vai assessorar, o que você vai ajudar. E você vai falar para Deus, talvez, já o livro da Bíblia. Mas você vai fazer esse propósito com Deus. E você vai ver que até dezembro, dia 31 de dezembro, você vai ver mudanças na tua vida muito sérias. Você vai perceber revelações de Deus na tua vida. Você vai perceber uma intensidade dentro de você. E as coisas vão mudar. Eu vou orar. E você vai falar isso para Deus. E Deus vai ungir o teu propósito. Deus vai ungir a tua oração. Santo Deus, a tua palavra diz que nós temos que conhecer ao Senhor. Alguns aqui, Pai, estão escolhendo 2 pessoas para eles intercederem. E o Senhor conhece essas vidas. Desde já, os nomes estão sendo apresentados para o Senhor. Pessoas, Pai, que talvez vivem próximos aos nossos familiares. Pessoas, Pai, que constantemente talvez vivem em enfermidades. Pessoas que vivem em rebeldia. Pessoas, Pai, que vivem em tristezas. Pessoas, Pai, que talvez estão paralisados da vida, cegos, atribulados, ou simplesmente precisam de intercessão para aguentar o fardo. Esses nomes estão sendo apresentados ao Senhor. Também, meu Deus, o Senhor sabe da assessoria de cada ministério. O Senhor sabe, Pai, da assessoria de cada grupo. O Senhor sabe, Pai, dos líderes, sabe dos desafios. O Senhor sabe, Pai, desse posicionamento dentro do corpo que nós precisamos estar. O Senhor sabe, meu Pai. O Senhor conhece. O Senhor é Deus. Acende na nossa mente essa decisão. Acende no nosso coração, Pai. E deixa bem claro sobre o ministério que nós temos que assessorar hoje, Pai. Pelo menos até dezembro.
ou se temos que assumir talvez alguma conta da igreja, de água, de luz, eu não sei, mas alguma coisa, Pai. Santo Deus, também o livro da Bíblia, que nós temos que começar a ler, revela para nós particularidades, que da mesma forma que o Senhor se revela, nos dá mais sede de conhecer, mas que os nossos passos por essa sede, da mesma forma, unge o propósito das ofertas específicas até o final do ano, liga aos céus, para que a graça sobre a vida dessa pessoa avance mais, para que as contas, Pai, sejam pagas, para que o limite seja coberto, para que haja avanços, Deus Santo, prover pessoas diante deste propósito, porque nós estamos ligando aos céus neste momento, esse desafio, esse propósito, para que essa pessoa, meu Deus, conheça o Senhor, e o Senhor, Pai, se revele a ele, a ela. Portanto, se Satanás achava que tinha alguma brecha, isso foi fechado, foi colocado por terra. As nuvens negras de pensamento que tentavam rodear, Pai, um coração moribundo, hoje tem vida ali, por essa ligação dos céus. Coloca um anjo, Pai, no nome de Jesus, como o Senhor me mostrou agora, do lado dessa pessoa. Coloca um anjo do lado de cada pessoa aqui agora, para que até 31 de dezembro esse propósito seja cumprido com excelência. Coloca, Pai, um anjo grande, com uma espada desembainhada, no nome de Jesus, para que seja cumprido, para que haja avanço, e esse demônio que tenta segurar essa pessoa, trazer esse peso nos ombros, esse desânimo, caia por terra agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Derrame da tua graça, pois nós estamos ligando este propósito aos céus, em nome de Jesus Cristo. E todos digam amém. Graças a Deus, porque Deus é bom. Amém, povo?